Olá pessoal, meu nome é Paula Karine Dantas e hoje nós iremos falar sobre literatura realista e naturalista. Inicialmente, eu trago para vocês uma pintura romântica. Uma pintura romântica, professora? Sim, porque é a partir das características do romantismo que vocês irão compreender essa contraposição do movimento realista e naturalista em relação ao romantismo. Observem essa tela, né? Um cemitério, algo sombrio, um lugar perfeito, por exemplo, para Álvares de Azevedo escrever um poema, para o Lord Byron, né? Rever os seus escritos em relação ao Dom Juan. Nessa outra tela, olha que cena, uma moça pura, inalcançável, vai repousar em uma cova. Olha o choro do rapaz, o saudosismo, ele não quer deixá-la ir. Até um comensal da morte, por exemplo, tem um rosto bondoso, está entristecido com a situação da morte dessa bela jovem romântica. Olha essa outra aqui. Uma mulher que observa barcos, né? O mar, enfim, olha só que sensação, né? De pensamento, de subjetividade, do eu, da individualidade, do momento dessa mulher aqui. Todas essas características fazem parte das características do romantismo. Olha essa outra, mais uma pintura alemã, duas moças ali conversando, olhando os dois rapazes que olham os barcos e vai. Agora, olha só essa tela aqui. Aqui nós temos uma pintura realista. O Gustave Courbet foi o precursor Foi a partir de uma exposição de Gustave Courbet que nós temos o marco do realismo no mundo, vou colocar assim, no mundo, né? E aqui observem o sono. Olha como é uma pintura assim do cotidiano, né? Uma mulher que trabalha, ela está aqui com o espanador e recostou e caiu no sono, né? Uma imagem bem real do cotidiano, dos afazeres do dia a dia, né? Observem só essa diferença em relação às características do romantismo. Olha só, o que Gustave Courbet pintava? Temas da vida cotidiana, principalmente das classes populares, né? Trabalhadores e homens pobres do século XIX. Mais uma tela do Courbet. Olha só, outro homem que dorme, né? A gente imagina aqui que ele está dormindo sob uma árvore ali, um sono de um trabalhador ao meio-dia, mais ou menos assim. Olha só a mulher peneirando, uma cena novamente do cotidiano, dia a dia. Olha que interessante, né? Linda essa tela, essa é uma das mais famosas dele. Olha os mineradores, tá vendo como tem tudo a ver com as características do realismo, né? Do que se propõe esse cotidiano, esse dia a dia de mostrar a realidade, enfim. Olha só, o menino repousando sobre o livro. Então olha como, inclusive, um autorretrato. Essa também é uma bem famosa. Certa vez, Gustave Courbet, né, foi questionado: Gustavo, por que você não pinta anjos? Aí ele falou: no dia que aparecer um anjo para mim, eu vou pintá-lo. Olha só, realidade, né? Então, realismo, realidade, dia a dia, cotidiano, o que é visto, o que é palpável, o que é sentido. Outro artista. Tá vendo que são imagens, né, do cotidiano. O Millet trabalhou em lavoura desde cedo e é por isso que ele retrata a vida campestre e a ligação do homem à terra. Suas paisagens influenciaram mais tarde, não tão mais tarde, mas influenciaram mais tarde Pissarro e Van Gogh. Mais uma tela, essa aqui é super famosa.
as respingadeiras, né? Olha só, trabalhador, campo, dia a dia, a pintura de uma igreja. Olha como as telas já têm algumas características impressionistas, né? De um certo pontilhismo, uma distorção em relação à questão das linhas que já estão perdendo o contorno. E aqui eu vou apresentar para vocês algumas esculturas de um escultor francês muito famoso, que é Rodin. Olha só, aquele do pensador, pessoal. Não se preocupou com a idealização da realidade, uma característica desse artista. Procurou recriar os seres tais como eles são. Preferia temas contemporâneos. Característica principal, fixação do momento significativo de um gesto humano. Por exemplo, um beijo. Olha que escultura maravilhosa. Linda, belíssima. Mais outra. Aqui nós temos essa escultura em bronze, né, de Rodin, e por falar ainda nele, vou falar um pouco sobre Camille Claudel. A Camille, ela era pupila de Rodin e tiveram um romance, né, Rodin tinha um caso extraconjugal, né, e aí Camille fissurada nele, achando que ele iria se separar da esposa, o que não aconteceu. E aí nessa história ela acabou pirando, foi para um hospital psiquiátrico e acaba a história de Camille Claudel, mas ela deixa belíssimas esculturas, belíssimos trabalhos. Olha que linda a dança, olha os momentos, olha essa outra obra da Camille, que perfeito, olha como parece que é autobiográfico, né? Parece que aqui é ela, né? E aqui é Rodin, ela implorando pelo amor dele e ele, não quero, não posso. Linda essa obra, linda, linda, linda. Ok, vou falar um pouco sobre a cronologia, né? Ou seja, o que estava acontecendo na Europa, o que estava acontecendo aqui no Brasil. Primeiro, vamos retomar um pouquinho Courbet, né? Gustave Courbet, ele que foi um dos precursores do realismo, ele fez uma exposição, né? Montou uma exposição, as telas não foram bem aceitas, enfim. E aí depois ele montou outra exposição com o nome Realismo. Então aí vocês já sabem, né? O estilo de Courbet, né? Do dia a dia, pessoas trabalhadoras, o cotidiano. E aqui nós temos essa exposição, né? De Courbet. Nós também temos na literatura a publicação do livro Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Eu espero que meu francês esteja bem, muito bom. E essa obra é maravilhosa. Há filmes, né, releituras, né, e filmes sobre esse livro. A gente tem a história aqui de Emma Bovary. Bem casada, uma menininha que cresceu no campo, foi para uma escola, né, de freiras, enfim. Só que aí ela sai, ela não está muito satisfeita com a vida dela. Ela se casa com um médico achando que poderia ter uma vida como ela lia nos romances de folhetins, e aí acaba que ela fica assim, entediada, ela não se encontra no casamento, né? E aí o que é que ela vai fazer? Realismo, né? Vai procurar diversão, galera. Esse livro é maravilhoso. Aliás, os livros do realismo e naturalismo são livros maravilhosos porque assim, a gente se identifica muitas vezes nessas histórias. A gente consegue perceber a realidade, o dia a dia, a realidade das pessoas dentro de uma obra ficcional, né? A gente também tem uma publicação da revista Le Réalisme. Inclusive, o Émile Zola, né, com Le Roman Experimental, cuidado, porque o romance de Émile Zola, Thérèse Raquin, né, é um dos livros com características do naturalismo, ok? Mas aqui são alguns marcos em relação à cronologia para
esse desenvolvimento das artes? Bem, falei sobre um contexto geral, né, do realismo em relação ao início, né, na França. Eu vou falar um pouco sobre Portugal. Olha só, em Portugal nós tivemos a publicação do livro Odes Modernas de Antero de Quental, ok? E houve também a questão Coimbra, ou seja, do bom gosto e do bom senso, do bom senso e do bom gosto. E também a publicação de O Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz, que é uma obra belíssima. Adivinha qual foi o crime do Padre Amaro, gente? Não foi roubar o dinheiro da cestinha, foi se envolver sexualmente com uma moça. Livrão, viu? Obra, assim, maravilhosa. Vou retomar aqui um pouquinho sobre a questão Coimbra, porque é importante vocês analisarem, né, situarem como que acontecia isso tudo, como que os artistas escreviam e como que se mudava o pensamento. Olha só, um poeta, um escritor chamado Antônio Feliciano Castilho, ele escreveu num pós-fácil de um livro de um amigo, né, elogiando, né, rasgando seda para esse amigo e tal, e aproveitou essa deixa para quê? Para meter bomba na galera, nos estudantes da Universidade de Coimbra, né? Como, por exemplo, Antero de Quental. E aí bombardeou a galera, né? Falando que eles eram exibicionistas, falando que a escrita eram os poemas, havia muita obscuridade, né? Uma espécie de subversão da noção da poesia, ou seja, se você não sabe fazer poesia, você não sabe escrever. Então, o Antônio Feliciano Castilho bombardeou a galera. Em contrapartida, olha só, o que é que Antero de Quental faz? Ele escreve uma carta, né, e rasga. Olha só, acabo de ler um escrito de Vossa Excelência, onde, a propósito de faltas de bom senso e de bom gosto, se falha com a áspera censura da chamada Escola Literária de Coimbra. E entre dois nomes ilustres se cita o meu, quase desconhecido e, sobretudo, desambicioso. Né? Por que o Castilho estava bombardeando tanto esses meninos, né, de Coimbra, se ele era um nome desconhecido, não havia uma pretensão, né, em relação à fama, sucesso, à glória? Olha mais outro trecho dessa carta. Esta minha obscuridade, lembra que o Castilho ficou falando que os textos eram obscuros? Esta minha obscuridade faz com que a parte de censura que me cabe seja sobremaneira diminuta. Enquanto que, por outro lado, a minha despreocupação de fama literária, os meus hábitos de espírito e o meu modo de vida me tornam essa mesma pequena parte que me resta tão indiferente que é como se a nada a reduzíssemos. O Antero de Quental critica esses escritores, inclusive colocando tipo um slogan, né, como a escola do elogio mútuo, porque eles ficavam rasgando seda entre eles e a galera nova era tipo um lixo, não presta, né, o que é novo não presta. Então aqui nós temos esse fato, né, em relação a essa questão Coimbra. O que aconteceu também, pessoal, no modernismo aqui no Brasil, quando Monteiro Lobato publica aquele artigo no jornal Folha de São Paulo, dizendo que a exposição de Anitta é porque a artista não tinha senso, não tinha bom gosto, né? Ou seja, criticando aquela nova estética que Anitta trazia para o Brasil em 1917. Ok. Então você já tem assim um contexto, né, uma parte do contexto, né, em relação à literatura. E eu vou falar para vocês o seguinte: a literatura ela tem muita relação com a história. Eu costumo dizer que arte, literatura e história são irmãs trigêmeas. Não há como separar uma da outra. É impossível. Por quê? Porque as mudanças artísticas têm como causa a filosofia, o dia a dia, é o que está acontecendo no mundo, né? Por exemplo, no século XVIII, faltou aqui, viu? Deleta. No século XVIII, por exemplo,
Os neoclássicos, por exemplo, eles buscam a universalidade a partir de temas greco-latinos, né? Em contrapartida, olha só essa mudança de pensamento, né? Em contrapartida, os românticos do século XIX, eles buscam, a partir da subjetividade, né, esquecer a universalidade. Como? Libertar da universalidade clássica e construir a universalidade por meio de sentimentos, da fantasia e da evasão. Então, pessoal, há uma contraposição de novas estéticas em relação às estéticas anteriores. Vou dar outro exemplo. No Barroco, houve uma contraposição em relação aos valores clássicos. E no arcadismo ou neoclassicismo, né, eles buscaram também destruir os exageros do barroco, né? E o romantismo vai se contrapor aos neoclássicos, né, porque eles não querem mais a universalidade, eles querem a individualização, a subjetividade, o eu centrado no eu. Vamos analisar o contexto histórico da época com fatos pontuais. De fato, olha só, o que estava acontecendo aqui no Brasil? Uma crise no sistema político e monárquico da época, né? O governo de Dom Pedro II, em declínio, ascensão dos republicanos e dos abolicionistas. Os agricultores, de uma forma geral, a sociedade em geral, estava adotando esse pensamento republicano e um pensamento abolicionista. Outra questão é a revolução de ideias que levaram a esses interesses materiais. A gente vai observar muito a questão do materialismo, certo, pessoal? O materialismo busca valorizar as coisas materiais, né? Então, eu preciso trabalhar para ter, né? Eu preciso ver. Eu preciso crer naquilo que eu vejo, naquilo que os meus sentidos sentem, enfim. E aqui, para falar sobre materialismo, eu vou apresentar para vocês algumas correntes da ideologia materialista. E aí a gente vai observar que no realismo e no naturalismo, as obras estão pautadas, né, em experiências, na biologia, em pensamentos filosóficos da época, e que todos esses pensamentos, todas essas correntes materialistas, elas foram importantes para a construção de enredos, de obras clássicas do realismo e do naturalismo. Aqui vocês têm algumas correntes, nas principais correntes da ideologia materialista, né? O liberalismo econômico, o socialismo utópico, o socialismo científico, darwinismo, determinismo de Hipólito Taine, o evolucionismo social de Spencer, o determinismo, de novo? Não! Determinismo de Hipólito Taine, o método experimental de Claude Bernard e o positivismo de Auguste Comte. Vamos só pincelar algumas características, né? O que é o liberalismo econômico? É o racionalismo econômico e o livre comércio sem intervenção do Estado. Aqui nós temos, por exemplo, o socialismo utópico de Pierre Proudhon, né? Que ele fala o seguinte, que a sociedade, lembrem-se, no romantismo a gente tem a ascensão da burguesia, e aqui no realismo a gente tem o quê? O que é a burguesia? Uma espécie de... E no socialismo utópico de Pierre Proudhon, o que ele preconiza, né? Qual é a ideia dele? Que a sociedade burguesa precisa passar por uma reforma. Ela teve ascensão lá no romantismo e agora ela precisa de uma reforma. E essa reforma, ela se dá a partir de um auxílio mútuo, né? Da cooperação. O socialismo científico também de Marx e Engels, né? Ou seja, quais são as características? Extinção do capitalismo, exploração do homem pelo homem e a ciência a serviço dos trabalhadores. Então, o que eu posso falar um pouco sobre o socialismo é que o que Karl Marx falava, né, em relação à questão da mais-valia, é que há uma exploração, esse sistema capitalismo é uma exploração do homem pelo próprio homem, né? Isso é um absurdo, né? Já que nós deveríamos viver em harmonia, todo mundo ser igual, mais ou menos assim. E a ciência a serviço do trabalhador. Por quê?
Nós temos aqui uma espécie de segunda revolução industrial. Uma segunda revolução industrial. A ciência trabalha a favor da indústria. Então, Karl Marx fala o seguinte: não, a ciência tem que trabalhar a favor do trabalhador, né? Esse é o pensamento. Aqui nós temos, por exemplo, o darwinismo, né? Charles Darwin publica a evolução, a origem das espécies, e nesse livro ele nos mostra, por exemplo, que a religião não tem nada a ver com a questão da evolução e que essa evolução é lenta e que o mais forte irá se adaptar e sobreviver, né? Outra é o evolucionismo de Spencer, né? Ou seja, que o único conhecimento sólido e confiável para explicar os fenômenos é a ciência. Outra, e essa aqui é a mais importante em relação às características principalmente do naturalismo, que é o determinismo. Então, o determinismo de Hipólito Taine, no determinismo de Hipólito Taine, vocês irão observar 3 leis, né? A raça, o meio e o momento. Então, o que ele fala em relação a essas 3 leis? Observando, né, a questão do determinismo, de que o mais forte vence, se ele for de uma raça considerada inferior, se ele conviver no meio inferior e se o momento não for propício, ele tá lascado, já era, né? Ele não vai conseguir se estabelecer entre os fortes que sobreviverão. E ainda assim, o método experimental de Claude Bernard, que já era alguém na época que com um know-how, ninguém mais fala essa palavra, com uma espécie de uma posição já consolidada, e a partir, né, dessa posição consolidada dele, o que é que acontece? Ele divulga, né, as descobertas da medicina e mostra como se dá o rigor dos métodos das ciências biológicas, que não é chegar assim papagurugudu, né? Tem que chegar assim, ó, com rigor, com análise, com, enfim, as experimentações não são feitas de forma aleatória, né? Há um rigor. E, por último, o positivismo, a física social de Auguste Comte, né? E que também baseada em 3 leis. Nós temos aqui os 3 estados: a religião, a filosofia e a ciência. Ele falava, por exemplo, que a religião era a experiência com o sobrenatural, que a filosofia, por exemplo, era acreditar em ideias abstratas. E aí vem o estado mor. A razão, baseada em quê? Na ciência, galera. Ciência. Ok, olha só, literatura que envolve história, literatura que envolve biologia, porque a literatura é a manifestação artística, galera, daquilo que a gente vive. Agora, eu vou falar um pouco sobre o realismo aqui no Brasil. Então, vocês já sabem que a gente está no processo um processo final, né, do regime monárquico. 2 faculdades, né, de Direito, a Faculdade de Direito de São Paulo, a Faculdade de Direito de Medicina e a Faculdade de Medicina da Bahia, começaram a se basear nessas novas ideias, mas não fiquem pensando que foi assim, goela abaixo, não. Ó, toma aqui a filosofia, engole. Não, vou engolir, mas vou digerir e vou aproveitar o que é importante. Então é por isso que eu coloquei aqui, que essas novas ideias, elas passaram por uma seleção, um crivo, né? E a gente aqui no Brasil também estamos vivendo uma época de ascensão, de uma possível modernização, ok? Então, pessoal, vou apresentar aqui a cronologia em relação à cronologia, bem baiano, bem cronologia, a cronologia em relação à literatura. Aqui no Brasil nós temos a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que Machado de Assis expõe de forma irônica os privilégios da elite da época. Por exemplo, Brás Cubas, né, que é o defunto autor, ele era um menino muito mimado. Por exemplo, ele tinha um negrinho Prudêncio, que ele utilizava como se fosse um cavalo, era um brinquedo dele. Olha que absurdo. Quando eu falo essas coisas, gente, eu fico toda arrepiada, ó. Não sei se vai aparecer na câmera, mas eu fico. Vocês já sabem, né? Que eu choro, que eu fico arrepiada, que eu fico pensando assim. Enfim. Olha a outra peripécia.
Brás Cubas era amigo de Quincas Borba, né? Outro personagem de outra obra interessantíssima de Machado de Assis, em que é amigo de escola, amigo das peripécias, né? Aprontar, né? A dupla do crime na escola. E no final desse livro, o que é que Machado de Assis apresenta? Ele apresenta o humanitismo, que é uma junção do darwinismo com o borbismo. E aí vem aquela célebre frase: aos vencedores, as batatas. Olha só como essa frase tem tudo a ver com a seleção natural, né? Ou seja, o mais forte vai sobreviver. Essa obra é fantástica. Nós temos também, em 1881, a publicação de O Mulato. É livreira, viu? Essa aqui é de bater no peito e doer. Bate. O Mulato, né, que na verdade é Raimundo, ele é filho de um fazendeiro rico. Só que aí, como assim, professora? Vou contar esses bastidores. Esse fazendeiro é casado, ele tem um caso com uma escrava, nasce esse menino Raimundo, e aí a senhora descobre, Dona Quitéria, descobre que Raimundo é filho do marido dela. Sabe o que ela manda fazer? Ela manda queimar a vagina da escrava, da mãe de Raimundo. E aí o senhor de engenho, eu sempre falo senhor de engenho, o seu José, que é o nome dele é José mesmo, José Pedro, ele pega o menino e deixa com o irmão dele, Manuel da Pescada. Satanás. Ok. Quando ele volta pra fazenda, o que ele vê lá, galera? A esposa dele, Dona Quitéria, Santíssima Dona Quitéria, com quem? Com o Santíssimo Padre. E aí o que ele faz? Fica agoniadão, mata a mulher. E aí ele fala com o padre: ó, senhor padre, vamos acabar com essa história aqui, ó. Eu não conto de você, você não conta de mim. Ok. Aí beleza, o menino vai estudar na Europa. Aí quando ele volta ao Brasil, ele vai para os Estados Unidos, para o Rio de Janeiro. Depois ele vai procurar esse tio, né, no Maranhão, né? Lembrando que a Luísa de Azevedo é maranhense. Essa história do mulato é uma história retratada no Maranhão. Às vezes a gente fica pensando assim que as histórias só acontecem no Rio de Janeiro e em São Paulo. Não, pessoal. Por exemplo, o mulato é no Maranhão. Ele vai procurar esse tio até porque ele tem uma herança lá, né? E aí o tio dele chega... Voltando aqui. O seu José é morto pelo padre, galera. Porque o padre não queria ficar com o rabo preso, né? Então, ó, mata o pai de Raimundo. Ok. Ele chega lá, né, no Maranhão, o tio, beleza, não sei o quê. E aí ele se apaixona por quem? Por Ana Rosa, filha do tio Manuel das Pescadas. Só que o tio, né, olha o determinismo entrando. O tio não quer esse casamento. O cara pode ser rico, não importa, mas ele é negro. Não vai dar certo, porque ele queria que a Ana Rosa se casasse com o Dias, né? E aí nessa historinha, Raimundo percebe que o tio não quer liberar a menina porque ele é negro. Eles vão fugir. No dia da fuga, sabe o que acontece? Matam, né, o Luiz Dias, né? Mata o Raimundo. Ana Rosa, que estava grávida, aborta. E sabe o que acontece, beleza? Ela se casa com o assassino de Raimundo, tem 3 filhos e tudo acontece na naturalidade. Olha como o determinismo de Hipólito Taine é forte nessa obra do naturalismo, ok? Memórias Póstumas de Brás Cubas é o marco do realismo e a publicação de O Mulato, de Aloysio de Azevedo, é o marco do naturalismo. Ainda, nós temos em 1888 a publicação de O Ateneu de Raul Pompeia, que é um livro de memórias, né? A história de Sérgio, que vai estudar em uma escola, em um colégio interno. Ele pensa que chega às mil maravilhas, mas quando chega lá, galera, o negócio é mais embaixo. Ele chega fragilizado, se fortifica, né, com um amigo, né, que já é estudioso e tal, só que esse amigo começa a querer ter um romancezinho com ele, aí ele se sai, aí o amigo, acaba com a vida dele. O coitado, vira um saco de pancada,
humilhação. Se junta depois com prosa ruim da escola e aí começam as notas a cair, enfim. É a história, essas memórias, né, de Sérgio nesse colégio interno, livro Ateneu, muito interessante. Lembra que eu falei que eu iria falar? Eu falei no início dessa aula que nós iríamos voltar às características do materialismo, porque de acordo com essas características, a gente tem condições de compreender melhor o que acontece nas obras realistas e naturalistas. Olha só algumas características. Repúdio pelas especulações metafísicas ou teológicas. Por quê? Porque envolvem coisas não palpáveis, né? Outra característica, busca do conhecimento naquilo que os sentidos percebem. Se eu sinto, né, se aquilo é sentido, eu vou buscar o conhecimento naquilo que o meu sentimento capta. Crença no desenvolvimento científico como um meio de compreender a realidade e transformá-la. Gente, isso aqui é uma ideia presente em todas aquelas correntes materialistas, né, que eu falei para vocês, experimentais e deterministas. Valorização dos dados objetivos em substituição ao idealismo romântico, porque no romantismo o homem o pensamento dele era um pensamento subjetivo, né? Era o individualismo, a evasão, escapismo, né? Pessimismo. Então, o realismo e o naturalismo possuem características opostas aos ideais românticos. Postura que se pretendia, né, na obra era uma postura imparcial e científica para interpretar a realidade. Então o narrador ele fica ali de fora, né? Claro, nós temos um exemplo de Dom Casmurro, que o narrador é o próprio autor. Então aqui, nesse caso específico, a gente não tem de fato a impessoalidade na obra. E é justamente essa falta de impessoalidade em Dom Casmurro que a gente não sabe de fato se Capitu traiu o Bentinho. Tenho que bater um papo seríssimo com o Machado de Assis quando eu passar pro plano de lá. Que isso não se faz. Isso é maldade. Outra característica, preocupação em retratar os tipos e situações cotidianas. Vocês se lembram que eu falei bastante de cotidiano quando eu fui falar um pouco sobre as obras de Gustave Colbert? Eu já ia falar Flaubert, que é de Madame Bovary. Próxima da realidade social e do período, né? Reação aos excessos de subjetividade do romantismo. Então, nada de subjetividade. Para de viajar, planta os pés no chão. Eu costumo dizer que no romantismo, o cara fica ali pensando na mulher, ali, ó, ai, minha amada, eu vou morrer por você, você é inalcançável, então como você é inalcançável, eu vou encher minha cara no boteco, vou adoecer e morrer aos 23 anos de idade. O homem romântico, né, é aquele cara que tava indo pro boteco. O homem realista é aquele cara que tava indo lá pro botecão. Porra, aquela mulher, cara, eu vou morrer. E aí ele tá passando assim, aí vê assim num beco sem saída, aquela gostosa que ele tá querendo, mas que ele não pode, porque ele é romântico, se atracando com outro man. Aí ele cai na real, fala, peraí, tá errado esse movimento aí. E aí ele se planta. Então o realismo é o cara plantado, né? É o cara que vê ali, ó, não, tá errado isso aqui, deixa eu me plantar, né? Então o realismo, eu costumo dizer que a diferença do homem realista para o homem romântico é justamente esse enfoque aí, né? De estar plantado, de observar as coisas como elas são, né? De buscar na ciência, buscar na análise dos perfis, né? De pessoas, de grupos, respostas, ou até não resposta em si, talvez uma forma de explorar, de mostrar, né, uma realidade. Vou falar um pouco sobre os traços estilísticos e ideológicos dessas obras. O que é que vocês irão encontrar numa obra realista ou numa obra realista ou numa obra naturalista? Olha só,
predomínio de uma concepção materialista da realidade. A gente já viu algumas as características do materialismo e aqui, ó, vamos observar, vamos analisar e vamos experimentar. Outra característica, né? Literatura do não eu. Ó, tô ali de fora, bonitão, só olhando, observando. Então, é a impessoalidade e o objetivismo na observação e análise, ou seja, estudo do homem. Nós temos aqui, por exemplo, os romances experimentais e os romances psicológicos. Eu digo que os romances experimentais fazem parte dos romances naturalistas. A gente observa esse experimento do ser humano como experimento dos romances naturalistas. E os romances psicológicos, como por exemplo o Dom Casmurro, né? O alvo principal do realismo é a destruição das ilusões românticas. Então o cara vai lá conversar um pouco com Freud, né? E falar, ó, o negócio é o seguinte, encontrei aquela gata lá no beco, velho, se atracando com um cara, e aí? Aí ele falou, ó, vamos deixar de subjetividade, se plante, seja real. Então, aqui nós temos o alvo principal do realismo, que é acabar com essa subjetividade. Eu preciso pensar na ciência, eu preciso pensar de uma forma objetiva para o progresso. Postura racionalista, né? O escritor realista naturalista adotará metodologia rigorosa amparada nas teses já falamos, evolucionismo, positivismo, determinismo de Taine. No socialismo utópico, a gente já falou sobre essas características aqui, né? Olha só, ainda falando sobre o socialismo utópico, né? Consciência de classe, socialização dos meios de produção, que eu falei para vocês, né? Revolução internacional que derrubasse a burguesia, e ainda aquela questão de cooperação, né? O anticlericalismo, né, de Freud, falei um pouquinho sobre Freud, né? As teorias da psicanálise, elas começam a surgir ali, inclusive há na Netflix, Freud, não sei se vocês já assistiram, vale a pena. Agora, eu quero falar especificamente sobre o naturalismo, ok? Olha só, o naturalismo ele surgiu na França, né? Enfim, com a publicação de Thérèse Raquin. Desculpa, pessoal, se meu francês, se meu inglês não tá tão afiado, não. Vou melhorar, viu? Esse livro, outro babado. Lembra que eu falei de Madame Bovary, de Emma Bovary? Thérèse. Acontece também a mesma coisa, né? Entediada, cansada, só que mesma coisa mais ou menos. Espera aí, que aqui é mais forte, aqui o babado é mais seguro. Thérèse se casa com um amigo de infância, com um primo, que ela convive ali, vai convivendo, se casa. Ok. Só que aí, galera, chega o bonitão, um amigo do primo, futuramente, eles casadinhos, ela feliz, aí chega aquele caba, né? E aí ela, eita menino. Fica toda siricuteada pro cara. E eles começam a ter um romance. E sabe o que eles pensam? Eles vão matar o companheiro de Thérèse. E matam o cabra. Ok. Matou o companheiro de Thérèse, né? Só que, né, no desenrolar dessa história, Thérèse cuida, eu vou falar Thérèse, viu, pessoal? Thérèse, ela cuida da sogra, que sofreu um acidente vascular cerebral, está acamada. E aí a sogra, no último momento, ela fala, Thérèse, Laurent, mataram Camille. Só que a galera entende que ela fala assim, Thérèse e Laurent cuidam bem de mim. E aí a gente, nessa hora do livro, a gente quase morre, né? Poxa! Só que aí, galera, eles dois, eles ficam perturbados com aquele espírito, né? Que o cara é artista plástico, ele não consegue mais pintar. A menina fica perturbada e finalmente toma um veneno e tchau. Olha que obra pra época, galera. Livrão, viu? Eita, menino! Então, esse livro é o marco do naturalismo na França. Há filmes, viu, pessoal? Mentira! É mentira, não tem filme nenhum. É só livro, tem que ler o livro.
Vamos lá. Então, quais são as características do romance experimental? O romance experimental substitui o estudo do homem abstrato e metafísico pelo homem natural, sujeito a leis físico-químicas e determinado pela influência do meio. Olha novamente aqui o determinismo, influência do meio. Lembra as 3 leis do determinismo? Raça, meio, momento. ênfase cientificista e determinista. Então a personagem é tratada pelo narrador como se fosse um caso a ser estudado a fim de ampliar o seu conhecimento científico. É um ratinho de laboratório. E aí nós temos, adotam-se como ponto de partida as ideias do determinismo, né, e do positivismo, né, a razão é o último estado para se comprovar a verdade, né, a ciência. Os homens e a sociedade humana passam a ser objetos de experiências como as que fazem em laboratórios científicos. Tentam confirmar a tese de que o comportamento humano é resultado de fatores alheios à vontade do próprio homem, né? Ou seja, o homem seria incapaz de controlar seus instintos animalescos. Então, o romance era escrito também para provar, né, essa questão de que o comportamento homem resulta de fatores alheios à vontade dele. Vamos observar algumas características que envolvem narrativas naturalistas. Olha só, patologia social como miséria, adultério, criminalidade, desequilíbrios psíquicos, taras sexuais, homossexualidade. Ou seja, a preocupação em analisar todas as podridões sociais sem se prender à reação escandalizada do público, que é uma característica importantíssima do naturalismo, né? Eles não estão nem aí se vão chocar o público ou não, se o público tá ali, né, com a moral abalada. Mais algumas características do naturalismo. A zoomorfização, né, que é o personagem é caracterizado como animal, opondo-se à idealização romântica. Por exemplo, Jerônimo, no livro Cortiço, é considerado, comparado a um touro, né? Tendência a transformar casos particulares em casos gerais, né? No naturalismo é interessante essa característica, que no naturalismo os escritores eles normalmente buscam analisar o grupo, enquanto no realismo os escritores analisam a pessoa e as relações psíquicas. As impressões sensoriais, como sons, cores, formas, movimentos, não tem que observar tudo? Narrativa lenta, minuciosa, e a ação e o enredo perdem importância para a caracterização das personagens, né? A descrição desses ratinhos de laboratório. Predomina a denotação, ao dedo da verdade, ele fica divagando ali na conotação. Conotação, subjetividade deixa lá para o romantismo. Aqui é denotação, é o textão dissertativo argumentativo do Enem, galera. Arte engajada, né? De denúncia, preocupações políticas e sociais. Só que a gente não encontra, pessoal, no livro, o narrador assim, com um discurso impositivo, denunciando ali. O autor, a narrativa, né, faz com que a gente analise esses fatores, e nós que precisamos criar esse pensamento de denúncia, né, aceitar que aquela história, aquele enredo, trata-se de uma denúncia, mas não pelo perfil de inquisição, né, do autor. Detém-se nos aspectos mais torpes e degradantes da vida humana. Centra-se nos aspectos exteriores, atos, gestos, ambientes. É direto nas interpretações, expõe conclusões, cabendo ao leitor aceitá-las ou discuti-las. Lembra que a questão da denúncia é se eu vou captar a denúncia e se eu vou aceitar e discutir. Isso cabe a mim, né? Enquanto leitora, se eu tenho esse senso crítico para fazer essa análise dentro da narrativa.
O estilo é relegado ao segundo plano, né? No primeiro, a denúncia. Em primeiro lugar, a denúncia, depois o estilo. Aqui nós temos as características do realismo. Eu falei anteriormente, né, em relação aos romances experimentais. O ser humano, né, a personagem sendo tratada como um experimento. E aqui nós temos as características do realismo. Observem que as características são gerais, né? As características em relação ao materialismo são características que envolvem essas duas escolas literárias, mas há alguns pontos que são particulares do naturalismo e outros do realismo. Como eu falei, por exemplo, da questão de se tratar o ser humano como um experimento, é uma característica bem marcante no naturalismo, né? Essa análise do grupo naturalismo, né? No realismo, há uma preocupação formal. Como assim? Busca-se a clareza, o equilíbrio, a harmonia da composição, além da correção gramatical. Os livros de Machado de Assis eram livros muito bem escritos. A metalinguagem é uma característica importante nas obras de Machado, né? A arte pela arte, a arte de escrever, né? A palavra pela palavra, o escritor e a obra. Romance documental, né? Apoiado na observação e na análise, acumula documentos, fotografa a realidade para dar uma impressão de vida real. Seleciona os temas, tem aspirações estéticas, busca o belo. Reproduz a realidade exterior, bem como a interior, através da análise psicológica. Enquanto lá no naturalismo era uma análise do grupo. Volta-se para a psicologia e para o indivíduo. Retrata e critica as classes dominantes, a alta burguesia, né? Então a gente tem lá no romantismo a ascensão da burguesia, aqui a gente tem o quê? Uma análise de uma burguesia já consolidada que precisa ser denunciada, que precisa ser melhorada, enfim. Indireto na interpretação, o leitor que tira suas conclusões. Já falamos sobre, eu vou lançar, você é que precisa entender, se quiser entender, se puder entender. E é uma grande preocupação realmente com o estilo, com a escrita, né? Por isso que a gente fala de estética. Quem são os principais autores, né? Em Portugal, por exemplo, nós temos Antero de Quental. Lembra que eu falei no início da aula que Antero de Quental publica Odes Modernas, depois Castilho chega lá, gigante, bombardeando os meninos? Essa de Queiroz, essa de Queiroz é tão top que ele poderia ser brasileiro. Por anos eu acreditei que essa de Queiroz fosse brasileiro, mas ele também era português. Nos 3 romances, a gente vai observar o quê? O casamento como uma instituição falida, né? O casamento não é a solução, né? Não é algo mor, porque dentro dele há grandes e inúmeros problemas. Então essa mocinha se vê ali, é o marido engenheiro, viajante e tal, e aí chega aqui o primo Basílio. Todo bonitão, ela tem um caso com ele, a empregada descobre, a empregada da casa, Ave Maria, bota ela pra lavar, pra passar, enfim, ela começa a ser chantageada pela empregada, que é morta, e depois ela morre também. Só babado nesses livros do Essa, vale a pena. Aqui no Brasil há um filme sobre mentira, mas me disseram assim que iriam produzir um filme com Reinaldo Gianecchini, Fábio Assunção e Débora Falabella. Ok, olha só outras obras, né? Os Maias, a Ilustre Casa de Ramírez. E aqui no Brasil, quem são? Aloysio de Azevedo, como eu já falei para vocês, né? O precursor do naturalismo com a publicação de O Mulato. O Cortiço, um dos meus livros preferidos. Raul Pompeia, né, também escreve o naturalismo, eu falei para vocês, da obra O Ateneu, que é uma obra, muitas vezes, em muitos livros, eles chamam a atenção em relação a essa obra de Raul Pompeia, dizendo que ela não é naturalista, nem realista, é um livro de impressões, porque é quase autobiográfico, é a história daquele menino Sérgio lá no internato, então não chega a ser assim naturalista ou realista.
essas informações que a crítica analisa e repassa e difunde. E claro, Machado de Assis, né? Com suas poesias, seus contos, teatro, romances. Aqui alguns contos de Machado de Assis. Que eu adoro é A Cartomante, ele é perfeito, ele é ótimo. Aqui nós temos uma segunda fase, né? Tipicamente realista, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Essa primeira fase, eu falei da Cartomante, nem aparece aqui, por quê? Porque essa primeira fase é a influência do romantismo, né? Machado de Assis, ele inicia a história dele no romantismo, né? Com obras como A Mão e a Luva, Helena e a Garcia. Já na segunda fase, que é a fase tipicamente realista, a gente tem a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas em 1881, que é o livro marco do realismo, Quincas Borba, Dom Casmurro, né? E esse aqui é um dos meus preferidos, Esaú e Jacó. Esaú e Jacó, na verdade, é Pedro e Paulo. Um defende a monarquia, outro defende o movimento republicano, só que os dois têm algo em comum, são apaixonados pela mesma mulher. Olha que babado. Eles se odeiam, viu? Irmãos gêmeos. Lembrando que Esaú e Jacó é uma referência a uma história bíblica, né, em que um dos irmãos vende a primogenitude em troca de um prato de comida. Esse Memorial de Aires dizem que é um livro autobiográfico que há uma biografia, uma história de Machado de Assis dentro dessa obra. Temos também Antério de Quental. Lembra que Antério de Quental, pessoal, lá da Crítica de Castilho, Antério de Quental português, né? Um dos maiores sonetistas em língua portuguesa. Vocês vão observar que Antério de Quental entra aqui no realismo, mas ele também é um dos nomes citados no parnasianismo, que a gente vai ver na próxima aula. Ao lado de Camões, né, que foi o nome do Renascimento, e ao lado de Bocage, né, que é do arcadismo português, ele também é um dos grandes nomes. Imagina ficar ao lado de Camões, dos Lusíadas, 8.880 versos, decassílabos, né? Espírito atormentado, ocupam-lhe o espírito e questões metafísicas, mistérios da origem humana, do ser e da morte. Olha só, mais algumas características, porque daqui a pouco eu vou mostrar um poema. Buscava o estado de nirvana, né, de budismo, dificilmente alcançável em vida. Um dia a gente chega lá. Seu livro Odes Modernas é considerado a primeira obra poética do realismo português, que foi, lembra? A História de Castilho. Olha esse poema dele. Mais luz. Amem à noite os magros crapulosos e os que sonham com virgens impossíveis e os que se inclinam, mudos e impassíveis, à borda dos abismos silenciosos. Quem são essas pessoas? Os românticos, né? Aquele já chega assim, ó, com essa pitada, né? Criticando. Olha só. Eu amarei a santa madrugada e o meio-dia em vida refervendo e a tarde rumorosa e repousada, viva e trabalhe em plena luz depois. Seja-me dado ainda ver morrendo o claro sol, amigo dos heróis. Conseguem perceber essa crítica em relação ao estado de espírito dos românticos e o homem realista que tem que acordar de manhã cedo e trabalhar, né, e viver a vida dele, o homem realista ele vive a realidade, então ele tem que viver a manhã, a tarde e a noite também. Mais luz, né? Mais luz românticos, né? Os românticos são... os românticos sim são obscuros, não o Castilho criticando os meninos de Coimbra, Essa de Queiroz, né, eu já falei algumas características, algumas obras dele, então ele aqui apresenta 3 frases, né, a fase pré-realista, né, material reunido em prosas. Aqui nós temos umas obras, né, contos, artigos no jornal Gazeta de Portugal, né, elementos românticos.
A segunda fase, né, que já é a fase realista, em que ele lança o conto Singularidades de uma Rapariga Loura. E, por fim, né, os livros clássicos, O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio, Os Maias, que estão entre ali segunda e terceira fases. E a terceira fase de maturidade artística, né? Inaugura a correspondência de Fradique Mendes e inclui a Ilustre Casa de Ramírez, A Cidade e as Serras, a Relíquia. Pessoal, um canal de televisão aqui do Brasil produziu várias séries e filmes, né? Várias séries com os Maias, a Ilustre Casa de Ramírez, né? Várias obras do Essa já foram feitas releituras de várias obras do Essa para o cinema, para a televisão. Vale a pena. Minha vida depois de Essa de Queiroz, de Machado de Assis, não foi mais a mesma. Porque eu não era plantada, né? Eu agora sou plantada. Vamos lá. Mestre na construção dos diálogos, trazendo o leitor para dentro das cenas. E Machado de Assis. Olha só, os romances de Machado de Assis, né? Inicialmente tiveram influência do romantismo. Depois nós temos os romances realistas, né, que é a segunda fase. E quais são as características dos romances de Machado de Assis, romances realistas de Machado de Assis? Nós temos a ruptura com a linearidade dos fatos. Nós temos uma organização metalinguística do discurso narrativo, ou seja, a arte pela arte. Machado de Assis escrevia assim, divinamente, né? À toa que ele e o Rui Barbosa já foram considerados os brasileiros do século. Ninguém soube quem é quem no Bilhar e no Dominó. Deixou ali, ó, pódio, o primeiro lugar para os dois. Né? Interrompe a narrativa para comentar a própria escritura, né? O que é isso em relação à metalinguagem? Ó, é importante, pessoal, vocês compreenderem a questão da metalinguagem, que é a arte pela arte. Por exemplo, vou dar um exemplo. O dicionário é o livro mais metalinguístico que eu conheço. Por quê? Porque eu tenho uma palavra e a definição da palavra. Então aqui, quando Machado de Assis ele para, né, para falar sobre a própria escritura, é o autor falando sobre a própria obra, o autor falando sobre a própria arte. Arte pela arte, metalinguagem. Fazendo participar de sua construção, nesse próprio processo de criação. E também a digressão. O que é a digressão? O narrador interrompe o momento da narrativa para divagar sobre um determinado assunto ou refletir sobre um episódio, né? É o que acontece muito comigo aqui nas aulas de literatura, nas aulas presenciais e nas aulas EAD também, ó. As divagações, quando a Amanda faz assim, a própria aula para e fica... Ai, que saudade. Ok. Universalismo, né? Busca da essência versus a aparência humana, as convenções sociais, a normalidade e a loucura, o acaso, o ciúme, a crueldade. O que é que nós encontramos ainda nas obras, né? Concentração na análise psicológica e na reflexão filosófica. Análise psicológica, lembrem-se, a análise psicológica faz parte de uma característica especial do realismo. Nas obras de Machado de Assis havia um certo pessimismo. Por quê? Porque havia uma visão desencantada da vida e do homem. Não havia uma crença em nenhum valor, que é o que nós chamamos de niilismo. Ironia, humor negro. Olha só aquela frase de Brás Cubas, né? Aos vencedores, as batatas. Estilo enxuto, equilíbrio, disciplina clássica, correção gramatical, concisão, economia vocabular, que são características do que? Da metalinguagem, na arte de escrever. Outro autor que nós já falamos, né, ao longo dessa aula é Aloísio de Azevedo, né? Ele teve a produção literária entre 1882 e 1895, é o autor do Mulato, que eu já contei para vocês anteriormente, e desse livro. Pessoal, quando eu
era adolescente, não faz muito tempo, viu? Não. Ainda me lembro assim como se fosse hoje. Eu li o Cortiço. Só que eu não tive esse aparato, eu não tive essa maturidade para compreender a obra, fazendo a análise da obra com esse momento. Eu não tinha esse conhecimento sobre essas questões materialistas que envolvem o contexto histórico. Então, eu não consegui entender muito bem o Cortiço. Depois, como professora, passei esse livro como paradidático. Eu tive que fazer o quê? A releitura. Aí, papai. É um dos melhores livros que eu já li. Eu sou apaixonada por esse livro, então eu sou suspeita. Então, o que é que nós temos no Cortiço? A compreensão das estruturas sociais cariocas no final do século XIX, pautadas na exploração econômica e na perpetuação das desigualdades. No Rio de Janeiro acontece uma reorganização urbana, uma remodelação da urbanização da cidade. Então, o que acontece? Vamos limpar o centro, jogar a galera lá para os subúrbios, né? Aí a gente tem o que? A formação das favelas no Rio de Janeiro. E o Cortiço retrata isso de uma forma tão linda. Nós não temos uma personagem assim. Nós temos o próprio Cortiço. Aí há uns trechos como o Cortiço acorda. Olha a questão de trazer, né, da vida a algo inanimado. A gente viu lá a zoomorfização, mas nós também temos essa característica de fazer com que seres inanimados tenham características humanas. Belíssimo livro. É que eu não terminei. E aqui eu vou precisar disso aqui, menino. O Cortiço é massa demais, Marco. Ô livro bom. Ainda falando sobre o Cortiço, né? Que o Cortiço era a personagem. O que a gente vai encontrar nessa obra? Vários núcleos. Por exemplo, de Jerônimo, que eu já contei no início da história, que era um português que trabalhava duro para manter a filha no colégio interno, dar a melhor educação. E aí entra o determinismo de Hipólito Taine, né? Quando Jerônimo vai para o Cortiço, galera, ele vê lá, ó, Rita Baiana sambando e o Firmo jogando capoeira, tocando pandeiro e tal. E ele começa o quê? Né, o meio que manda no determinismo, ele se corrompe, né? Por aquele meio. Então ele abandona o chá português para tomar café. Ele abandona o fado português e se interessa pelo samba. Ele abandona a sua esposa portuguesa para ficar com Rita Baiana. Outro núcleo é o dono do Cortiço, João Romão, né, que tem uma vida, né, é amancebado não, o nome certo é amaziado, com Bertoleza, que é uma mulher que pensa que é ex-escrava, mas na verdade ele engana a Bertoleza. E aí, quando ele se interessa em um possível casamento, né, com a filha de um rival que possuía também outras construções ali naquela área, ele denuncia Bertoleza como uma escrava fugitiva. E vocês precisam ler, não vou contar não vou mesmo. Deixe-me ver outro núcleo. O próprio Jerônimo mata Firmo, né? O namorado de Rita Baiana. Nós temos, por exemplo, o grupo de mulheres que vão lavar roupa, mas nós temos um homem que lava roupa. E aí, qual é a característica que aparece aí? A questão da homossexualidade. Outro fato é uma prostituta que vai visitar o Cortiço com frequência, né? Tira a Pombinha, que a Pombinha era a menina purinha, né? A menina todo mundo gostava no Cortiço. E aí, essa prostituta, aos poucos, ela convence Pombinha que ela devia virar uma águia. Sai desse estado, Pombinha, vira uma águia. Pombinha se casa, depois Pombinha vira prostituta. Ó, menina, cada história. Vocês precisam ler essa obra, gente. Leiam a obra, é maravilhosa.
Eu nem vou indicar o filme, porque o filme é tão antigo, com Beth Carvalho era cantora, meu Deus, Beth Lago, né? Beth Lago, é ela mesma. Assim, antigo, que nem dá pra escutar direito, as imagens são horríveis, enfim, leia um livro. Cai no Enem, certeza. E, né, por último, alguns outros autores que não são menos importantes. Por exemplo, pense numa pessoa que chorou lágrimas de sangue quando lê esse livro Normalista, de Adolfo Caminha, e é um livro que eu guardo no meu peito, porque começa a me emocionar. Foi um livro que minha mãe leu quando era adolescente. Aí eu pego e vejo aquela caligrafia, que minha mãe tem uma caligrafia belíssima. O nome dela, Ivanilde Souza Batista. E aí eu leio o livro. Menina, é a história de Maria do Carmo, né? Que tem a família dizimada pela seca, vai morar com o padrinho. E nessa história, o que é que o padrinho faz? Cerca de mimos, de boas vontades, não porque ele era bonzinho, porque quando ela chegou à adolescência, né, começou a encorpar, ele a seduziu e já viu, né, pessoal? Então, pessoal, nesse livro Normalista, nós temos uma espécie de aliciamento de menor, né, estupro, relação sexual com menor, né, que não é vulnerável, se não me engano, é menos de 12 anos, enfim. Outro escritor é Domingos Olímpio. Opa, pulei o inglês de Souza, né? Olha o astigmatismo. Adolfo Caminha com a Normalista, Inglês de Souza com o Missionário, né? Uma história que vocês vão... Uma história de um padre que luta contra o quê? Contra os instintos sexuais. Domingos Olímpio com Luzia Homem, né? Que é uma obra de uma mulher que ela é tão retada, ela vive no meio dos retirantes. Ela é tão retada que o nome dela é Luzia Homem, né? Consideração, né? Pelas características dela, próximas, mais parecidas com homens do que com mulheres. Só que ela era desejada, né? Enfim. Eu me lembro, quando falo de Luzia Homem, eu lembro da Bruna Lombardi, que a Rede Globo fez uma produção, Luzia Homem, e a atriz era a Bruna Lombardi. Era a produção? Era. E por último, eita, que essa aula foi cumprida, né? Mas aqui nós temos 2 capítulos, né? Eu não podia falar uma aula sobre o realismo e outra aula sobre o naturalismo, porque as características são características que envolvem as 2 escolas literárias. Eu vou deixar aqui duas frases, né, de Machado de Assis. Olha só o humor negro de Machado de Assis. Deus, para a felicidade do homem, inventou a fé e o amor. O diabo, invejoso, fez o homem confundir a fé com a religião e o amor com o casamento. Peraí que eu não vou terminar a aula com essa bomba nos peitos de vocês, não. Vou terminar a aula com essa seguinte frase. Cada qual sabe amar a seu modo. O modo pouco importa. O essencial é que saiba amar. Pessoal, eu fico por aqui. Um forte abraço e a gente se encontra EAD e presencialmente. Até mais!